Voltando aqui com o nosso podcast CRM Paraíba, continuando com o doutor José Calixto, né? E que, assim, a gente tem uma ideia da importância, mas a gente vai aprofundar mais essa importância sobre a acreditação hospitalar ou certificação. Doutor Calixto, certificação. É como a gente estava comentando, às vezes a população, de uma maneira geral, não tem ideia. Eu comparo muito com o RQE. Verdade. O RQE não é um número. Ele mostra o quanto a pessoa se dedicou, quanto a pessoa batalhou para ter aquela qualificação na área de atuação como especialista. A mesma coisa a gente pode fazer traçar um paralelo com a certificação hospitalar. Aumenta o custo hospitalar, não aumenta? Eu posso até dizer que aumenta de um lado, mas a gente consegue melhorar nossos indicadores, tipo, a gente diminui a nossa taxa de ocupação, então o paciente demora menos tempo no hospital. Uhum. A gente consegue girar um leito mais rápido. A gente consegue organizar melhor a jornada do paciente cirúrgico, desde quando ele chega na recepção, que ele vai para o seu apartamento, que ele vai para o centro cirúrgico, o tempo de cirurgia, recebe uma alta, vai para uma unidade de recuperação pós-anestésica, depois retorna para o seu apartamento. Então, a gente consegue ter isso mais eficiente. A gente consegue o uso melhor dos antibióticos. A gente consegue enfim, os indicadores assistenciais todos melhoram. Então, se por um lado é um investimento... Tem um custo, tem ele um investimento. traz retorno na medida em que ela começa um processo automatizado. Perfeito. De procedimentos que diminui o tempo, inclusive, de admissão do paciente, Perfeito. de internação e infecção hospitalar. Então, a gente tem todos esses dados. dados. Então, um hospital hoje é acreditado, certificado, se você comparar pelos números do próprio sistema Unimed, ou então pelos os hospitais da ANAP, a gente vê que os hospitais que são acreditados, certificados, ele tem um custo, porque a certificação não deixa de ser, vamos assim dizer, um comércio. Tem vários tipos de certificações, né? Tem a americana, tem a canadense, tem a ONA. Então, a gente optou pela a canadense, porque para a gente foi melhor, né? Então, enfim, a gente vê que tem um custo, mas devido todo mundo já saber o que vai fazer, tá? Então, fica, vamos assim dizer, uma coisa já automatizada, uma coisa mecânica, e que o hospital ele anda melhor, né, em termos de segurança do paciente, de qualidade assistencial, certo? E esses resultados, os custos financeiros também entram. E nós temos indicadores financeiros também que são acompanhados, monitorados. Então, implica também em dois aspectos que você colocou que é importantíssimo. A questão da utilização de protocolos de assistência. O que é um protocolo de assistência? Olha, eu vou dar um exemplo. Existe um protocolo internacional que é da cirurgia segura. Então, isso é feito na aviação. O comandante, quando ele vai subir com o avião, o checklist é feito por ele. Ele checa, ele tem ali já um checklist, o que é que ele olha se está tudo ok. O protocolo de cirurgia segura é a mesma coisa. Ele checa antes se a documentação, os exames, qual é a lateralidade, que lado ele vai operar o paciente, se os equipamentos que ele vai utilizar estão prontos, disponíveis. A enfermeira da sala ajuda o próprio cirurgião, quem é a equipe, o nome do paciente para não ver a troca do paciente, né? Então, enfim, qual o antibiótico. Eu lembro que teve até um caso assim, famoso que apareceu na televisão com relação a uma operação de um membro trocado, né? E você às vezes pergunta como é que isso pode acontecer. E a questão que a gente estava falando sobre aquela questão do piloto automático, em que não existe essa checagem, né, esse detalhamento para revisão
de cada paciente. E isso traz uma segurança enorme para Perfeitamente. evitar que venha a acontecer coisas Então, desse tipo. quando é feito todo esse checklist antes da cirurgia, durante a cirurgia e o pós-operatório, logo após a cirurgia, checar se a peça anatômica cirúrgica que foi retirada, né, qual foi o lado que corresponde, até isso envolve. Então, com isso, o risco de ter algum erro, a gente minimiza. Não vamos assim dizer que pode acontecer depois disso tudo. Pode, porque é aquela coisa. A gente não dá, mas a gente tenta, né, com a certificação, com esses protocolos de segurança, eles minimizam bastante esses riscos. É a mesma coisa. Antigamente existe também a questão da compressa, né? A checagem da compressa. Contar as compressas, né? Verificar material, se está funcionando antes, se o bisturi elétrico está em ordem, uma cirurgia de coluna, por exemplo, se todo aquele equipamento, os parafusos, as placas estão lá, né? O cirurgião precisa conferir, precisa contar se isso tudo está lá. O que ele pediu está na sala. E isso a gente também faz auditorias clínicas internas, a gente faz reuniões de análises críticas. Todo dano, tudo que tem de erro dentro de um hospital lá da Unimed, por exemplo, que é o que eu posso falar, ocorreu alguma não conformidade, vamos assim dizer. Então, a gente aprende com aquele erro, com aquela não conformidade. Até para revisar, né? Para revisar, a gente faz uma reunião de análise crítica, onde todos os personagens que estavam envolvidos, seja médico, enfermeiro, maqueiro, quem tiver, ele é chamado numa reunião, vamos assim dizer, numa reunião que a gente lava a roupa suja, a gente analisa o que houve. Aí o dano pode ter sido pouco, pode ter sido médio, pode ter sido grave, pode ter sido levar até um óbito, por exemplo. Uhum. Todo óbito que era evitável dentro do hospital, a gente analisa, nós temos uma comissão de óbito, e isso a gente discute, a gente leva a fundo, e hoje a gente está iniciando uma comissão nova, um protocolo novo, onde a gente vai envolver o familiar. Quando tiver qualquer dano, a gente vai envolver o familiar e o próprio paciente para a gente antecipar e dizer para ele o que foi que houve. Isso é bastante complexo. É complexo. É um dilema ético. E às vezes, assim, até é uma coisa pioneira que a gente não vê com frequência. Mas os grandes hospitais hoje, eles eu participei do comitê de mortalidade materno-infantil do município de João Pessoa e a gente tinha mais ou menos isso para ver o que poderia ser evitado em determinadas situações. Porém, a família não participava, às vezes. Isso. Porque, na verdade, o objetivo nosso não era levantar culpados, mas levantar falhas no sistema que a gente pudesse minimizar essas falhas. É isso aí. Todas essas reuniões, Cláudio, são educativas. Uhum. Educativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é inerente ao ato cirúrgico, mas acontece. Um acesso venoso central se faz um pneumotórax, que é a furadinha lá na pleura. Então, existe hoje medidas que a gente pode minimizar, como o uso de uma ultrassonografia, né? Ultrassom guiado, aquela coisa toda. Quando acontece, a gente chama o cirurgião envolvido, a gente oferece para ele o curso, a capacitação, certo? E outra coisa, os grandes hospitais e o nosso hospital hoje, a gente preza pelo ensino e pesquisa. Então, nós temos 2 residências médicas que já funcionam no nosso hospital, de clínica médica e UTI. É um serviço privado, assim. Um serviço privado que tem funciona. Reconhecida pelo MEC. Daí é aquela questão, às vezes, a pessoa que está pagando um plano de saúde, ela às vezes não tem um entendimento da importância de quanto o ensino agrega em termos de valor para o diagnóstico, para o tratamento adequado, quando ele faz parte do serviço, né? Perfeito. A capacitação, o ensinamento hoje, o Sírio-Libanês e o Einstein, eles vivem hoje
A maior fonte de renda dele hoje É com ensino. é com ensino e pesquisa. E, recentemente, a gente fez uma parceria com o Einstein, a gente vai ter o selo do Einstein dentro da nossa Unimed, Da uma pessoa. Unimed também. Vamos sim. E outra novidade, nós vamos fazer a certificação QEmento, que é a canadense, 360 graus, ou seja, hoje só o hospital Alberto Kieser tem, mas nós vamos levar para as nossas dois hospitais, o HPU e o HMU, vamos levar para as outras unidades, né, o Espaço Vida, vamos levar para o Centro-Sul ali, então, enfim, para todo mundo estar falando está na mesma página. Sintonizado. E falando a mesma língua de acreditação. Existe a acreditação dentro de unidades de um hospital específica, né? Sim, hoje a certificação pode ser de um serviço de hemodiálise, de vou dizer assim, laboratório clínico, de uma clínica oftalmológica. Não quer dizer que seja só hospitalar. Então, a certificação pode ser por unidades, né? E que os protocolos, a filosofia é a mesma. E um dos setores críticos é, como você bem colocou, a UTI, né? A UTI, todos esses espaços que são restritos, áreas restritas, tipo UTI, o centro cirúrgico, né? Onde o público ele tem pouco acesso, ele não tem aquele acesso, né? Então, ali, essas áreas, a gente trabalha mais, né? O nosso próprio pronto atendimento, quem não conhece o pronto atendimento Sim. do Hospital da Unimed, é uma área de conflito eterno. Eu não conheço uma emergência que não tenha conflito. Ora, o paciente e o familiar chega quase sempre fragilizado. Então, ele quer resolver o problema dele. E paga um plano, né? Então, ele tem os direitos dele, também tem os deveres, né? Mas a gente sabe que tem mais direito do que dever. E a gente tenta minimizar esse sofrimento dele, fazendo um atendimento humanizado, né? E hoje a gente tem a classificação de risco no pronto atendimento, onde ele é atendido pela sua gravidade, e não mais por quem chega primeiro. Então, bota a pulseirazinha com a identificação pela cor. Isso a gente segue o protocolo de Manchester, né? Que isso é internacional, não foi a gente que criou, é um protocolo que os grandes centros usam. Então, enfim, tudo hoje, Cláudio, é feito com responsabilidade e com seriedade. Então, a gente segue os protocolos dos melhores hospitais do país. A gente tenta trazer uma boa qualidade. Tem falha, tem reclamação, onde tem o ser humano, Tem. Infelizmente, tem. Se faz tudo. Olha, um avião quando cai, 90,9999% a falha de quem? É humana. Então, o mesmo acontece com o serviço hospitalar. E o intuito maior é justamente minimizar a possibilidade desses erros. Agora, em termos de segurança do paciente, e isso traz para o usuário o entendimento de quanto maior a certificação, maior a segurança ele terá dentro daquele serviço. Toda certificação ela tem um grau. O nosso hospital, no QEmento, é Diamond, é diamante, é o máximo. Mas se for uma certificação pela ONA, por exemplo, tem o ONA 1, que é aquilo que eu disse, a fase inicial, que é a documentação, a segurança, aí passa por ONA 2, onde os processos são mais complexos, até chegar ao ONA 3, que é a excelência em gestão. E essa história do cliente, a gente escuta falar aquele aforisma, o cliente sempre tem razão. Na verdade, o cliente é a razão. Ele é a razão. Então, a gente precisa voltar o foco para o paciente e para o cliente e seus familiares. Nesse aspecto, uma coisa que você comentou também é a questão do uso racional de antibióticos. Sim. A gente vê muito, e todo mundo conhece, o uso, às vezes, indiscriminado de antibióticos, e isso não só é uma questão de custo para o hospital, mas também é prejudicial
ao paciente, né? Com certeza. A gente tem um núcleo de segurança do paciente, que é uma obrigatoriedade. A gente tem isso mesmo antes dessa lei. É uma lei que todo hospital tem um número X de leitos, ele tem que ter esse núcleo. Hoje nós temos 13 comissões que funcionam dentro do nosso hospital, e uma delas é a comissão de infecção, a CCIH, né, de controle da infecção hospitalar. Então, ela trata disso, toda a parte de infecção, de cultura, do uso racional de antibiótico. Então, existem os protocolos, né? A gente tem um protocolo institucional que é para todo hospital, que é o protocolo de sepse. Então, esse protocolo hoje, ele tem um CPF, ele tem um dono e que envolve várias pessoas dentro das unidades lá do hospital. Isso visa a anteceder e intervir da melhor forma possível no quadro de infecção grave, né? Sim, então, hoje, existe aquelas conversas, aquele hospital X, A, B, tem infecção demais. Nosso hospital, os nossos índices, nossos indicadores estão dentro da literatura mundial, né? Qualquer usuário, se quiser, tem acesso a esse número, a gente pode mostrar. Isso tudo é feito dentro de uma racionalidade do uso desses antibióticos, né, que às vezes é muito caro, sabe? Nós temos, para você ter uma ideia, um serviço, a Unimed João Pessoa, chamado Dia a Dia. A gente tem, Cláudio, mais de 800 pacientes deshospitalizados em casa. Que são acompanhados pacientes em casa. acamados, pacientes crônicos, traqueostomizados, que usam sonda de gastrostomia. Então, é melhor esses pacientes estarem em casa, com sua família, né? E a Unimed dá essa assistência domiciliar do que estarem internados. E o custo desses pacientes em casa é 30% menor do que se eles estivessem internados. E também o risco, né? Sim, com certeza. O risco. Quanto maior o tempo de internação, maior o risco de... Hospital é para quem está doente, quem não tem condições. Exatamente, tem que ir para casa para evitar esses fluxos que a gente chama cruzados. Na sua perspectiva, assim, o que poderia ainda a gente pensar em termos de certificação, quais seriam os avanços ou as perspectivas? É isso que eu disse. A Unimed hoje, a Unimed João Pessoa tenta fazer, a gente vai iniciar essa certificação 360 graus, instituir novos protocolos. Nós estamos fazendo essa nova parceria com a Einstein, né? E então, enfim, a gente está investindo em capacitação, em tudo que é de inovação, né? E acompanhar os melhores hospitais. Tem um custo, mas vale a pena esse investimento. Certificação, Cláudio, hoje é irreversível. Não tem como Não votar. tem mais como votar. É melhor. Os grandes professores falam que é pior você ter um hospital que foi acreditado e ficou desacreditado de que nunca teve acreditação. Então, hoje, indiscutivelmente, não se discute mais, a certificação ela traz melhorias para a segurança, torna um hospital mais eficiente, onde se utiliza melhor seus recursos financeiros e que evita muito desperdício. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem tanto para os nossos colegas médicos, porque a questão basicamente que a gente abordou, a certificação, com relação à adesão tanto dos nossos colegas, e que eu acho que essa nosso bate-papo foi muito esclarecedor, como também até para a população, para que ela veja e procure identificar essa certificação em todo o serviço que... Com bons olhos, né? Com bons olhos, assim dizer. O que eu digo para os nossos colegas é que é uma questão de empatia. Se coloque no lugar do paciente. Então, quando a gente está do outro lado, a gente quer o melhor, o mais seguro, o mais correto, quer que tudo dê certo para os nossos familiares e para nós mesmos. Então, é questão de empatia. Perfeito. Então, eu acho que todo mundo tem que facilitar e ter adesão a essas certificações, esses protocolos que a literatura mundial já prova que traz muito benefício.
Então, é uma coisa indiscutível que a gente só tem a pedir. E aos usuários, os pacientes, que exijam que os hospitais sejam certificados. Exato. Você tem um hospital certificado e outro que não é certificado. Ora, você vai procurar o hospital que está certificado, onde os protocolos, onde todo o corpo clínico é treinado, com adesão, do que aquele que não é. Isso aí é como hotel. Você vai para um hotel, você vai ver a bandeirinha dele qual é. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Bom, só tenho a agradecer a explanação que você deu sobre o conhecimento que você tem e deixar aberto para qualquer eventualidade, tiver alguma coisa que a gente possa discutir em outra oportunidade. Com certeza eu vou procurá-lo, porque eu sei que você tem mais conhecimento. Cláudio, esse assunto eu adoro, né? Eu vivo dentro de acreditação e certificação já faz 17 anos que a gente foi o pioneiro. Eu adoro esse tema, né? A qualidade, gestão hospitalar, sou cirurgião geral e a gente vê e é uma coisa que me faz bem. Eu vivo dentro desse mundo. Como ele disse antes de ontem, recentemente eu fui a São Paulo e a gente fez um curso lá, um final de semana de imersão em qualidade lá sobre o que é mente, e a gente vê que tinham mais de 200 pessoas. Todos os profissionais, de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas. Então, é uma coisa que envolve você, não só o médico, mas toda a equipe multiprofissional precisa participar. Obrigado e parabéns. Precisar, a gente volta. Esse tema é bom e é extenso. Tem muito assunto para a gente conversar. Muito obrigado também pelo convite.